Então, vamos continuar aqui a nossa aula de teoria da empresa, ok? Vamos voltar aqui a nossa apresentação e, e vamos retomar a nossa sequência sobre a teoria da empresa. Já vimos aqui os incapazes de exercer a atividade empresarial, né? São eles aqueles do Código Civil que falamos, absolutamente incapazes dos atos da vida civil. Os relativamente incapazes, são os maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais, aqueles que por causa transitória ou permanente não podem ou não puderem exercer a sua atividade, e os chamados pródigos, aqueles que gastam mais do que podem, né? E aí não tem uma certa organização econômico-financeira. Não fizeram os cursos do professor Jassuípe de Educação Fiscal. O que diz o artigo 974 do Código Civil? Poderá aquele que for incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido. Então, no direito você tem, para pessoas incapazes, os chamados tutores, né? Os curadores, tá certo? Aqueles que vão representar ou assistir. São dois institutos do direito aí, civil, representação e assistência, tá? Os representantes para aqueles que são relativamente incapazes e os assistidos os que são absolutamente incapazes. Então você vai aí, a lei vai facultar, pode essa pessoa incapaz continuar a empresa, né? Antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então ele se torna incapaz e por meio de representante, né, devidamente assistido ou representado, ele vai dar continuidade. Princípio da continuação da empresa. Então há um favorecimento que, se ocorrer alguma incapacidade, ele venha a determinar que, ou a justiça determinar que alguém o represente. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo 974, precederá a autorização judicial, está aqui a autorização judicial, após exames das circunstâncias e dos riscos da empresa. Quer dizer, o juiz também vai analisar não só as circunstâncias de quem está pedindo para ser representado pela incapacidade, mas se também vale a pena continuar aquela empresa, sempre levando em consideração o princípio da continuidade da empresa, da manutenção da empresa. Por isso que as empresas, antes de abrir uma falência, propriamente dita, uma quebra, pedem um prazo aí para entrar num processo de recuperação judicial. Nós vamos ver isso. Então, nesse caso do artigo, precederá a autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência de continuá-la ou em continuá-la. Podendo essa autorização ser revogada a qualquer momento pelo juiz, ouvido quem? Os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiro. Então, essa pessoa incapaz, como já disse, pode receber uma emancipação, se for entre 16 e 18. As pessoas incapazes pela questão de saúde mental, de acidentes temporários, pode ter aí representantes legais. Se forem menores, vão ter seus tutores. Se forem maiores, se sofre um processo de interditação, por isso o interdito, né? E aí os seus curadores vão continuar o negócio. Parágrafo 2º. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa. O que é o resultado da empresa? Isso aí,
quem é da área de contabilidade sabe muito mais do que os juristas, né? Mas o resultado é aquele final, onde vai se ver a cada mês, né, em relação aos lucros, aos gastos, às despesas, às receitas, tá? Aos sucessos, né? Aos insucessos, às falhas, tá bom? Da empresa. Então, não fica sujeito ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranho ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que concedeu. O que é isso? Não se comunica bens do incapaz se ele já tinha bens antes dessa constituição ou no tempo da sucessão da empresa. Sucessão é passar a empresa para frente, né, para outra, tá certo? Mas tudo isso deve constar de termo judicial chamado alvará, que vai conceder a autorização para o funcionamento dessa empresa. Vamos em frente. Registro do empresário. Então, já definimos o empresário, já sabemos quem pode ser, quem não pode ser, né? Quem é considerado empresário, consequentemente, a teoria da empresa, os elementos. E vamos em frente. O artigo 967 do Código Civil diz que também, para se constituir empresário, é obrigatória a inscrição deste empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sua atividade. Isso aqui nada mais é do que a validação, a formalização através dos chamados registros das empresas, do nascimento da empresa. Compare-se com a pessoa física. Nós, quando nascemos, né, recebemos aí uma declaração que nascemos vivos, e aí nós vamos procurar, nossos pais vão procurar nos registrar para que a gente comece a existir como pessoa física. Antigamente era um processo burocrático, tal. Hoje já dentro da maternidade se tem a criança, já se tem uma declaração, já se tem ali um órgão ligado ao cartório de registro, você já sai com esse registro civil do nascimento da criança, pessoa física. Assim também, as pessoas jurídicas têm que se registrar tanto nos órgãos de receitas, né? Fazer as inscrições estaduais, municipais, né? Retirar os seus cadastros de pessoas jurídicas e também passar pelo registro público. Isso aí há uma sequência. Então, a lei, quem é que obriga esse registro? O artigo 967 do Código Civil. Isso aí já dentro daquela elemento de teoria de empresa, de organização, atividade organizada, registrada, sem ser na informalidade. O artigo 968 diz: a inscrição, que é o registro, né, do empresário, far-se-á mediante requerimento que contenha. O que é que vai se conter quando vai se pedir? O nome, a nacionalidade, o domicílio, o estado civil, né, se é casado, se não é, o objeto e a sede da empresa, tá certo? O regime de bens, aqui houve uma troca, né? Nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, e se é casado, qual é o regime de bens, tá certo? Isso aqui influencia na questão da comunicação dos bens com a empresa. Qual vai ser a atividade, o objeto e a sede da empresa, né? Se a firma, né? Se o requerimento tem que ter a firma, houve realmente uma troca aqui nesses slides. Vamos o 2, 3 e o 4, tá? Mas a gente vai fazer aqui uma regularização. Então, você tem nome, nacionalidade, domicílio, estado civil. Se o indivíduo é casado, ela se é casado, regime de bens. A firma, a gente vai ver isso aqui, que é o nome da empresa, com a respectiva assinatura autógrafa, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada, com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, né? É ressalvado alguns meios mais recentes, porque essa lei de registro público ela é de 1994, a gente vai ver aqui, mas você tem mais leis mais recentes que aí começam a facilitar essa questão do registro do empresário.
Então, você tem algumas ressalvas quando se trata de micro e pequenas empresas, regulamentadas aqui pela Lei Complementar 123 de 2006, e outras alterações que tiveram, a 147, a 155, a 169, com o passar do tempo, que há uma facilitação. Daqui a pouco a gente fala disso aí, mais à frente. Além de nome, nacionalidade, firma, o capital, o que é o capital? O que é que vai ser o lastro financeiro da empresa? É em moeda, é em bens, né? Chamado capital social. Qual o objeto, o que é que vai ser, qual é a atividade da empresa, onde é que vai ser a sua sede e, enfim, toda essa confirmação para a inscrição do empresário mediante esse requerimento. Os artigos 968, em seus parágrafos 1º ao 5º, né? Nós temos aí do 1º ao 3º, mas eles são 5 parágrafos. Nós vamos ter. Parágrafo 1º. Com as indicações estabelecidas neste requerimento de inscrição, será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. Isso aí para você já receber um registro. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades, serão averbadas quaisquer modificações dela ocorrentes. Vamos supor, você começa ali como empresário individual, depois você quer já aumentar a sua sociedade, e aí você quer mudar a conotação jurídica de sua empresa individual para uma sociedade limitada. Tal. Então, tudo isso vai ser averbado, quer dizer, a averbação é acréscimo desse registro inicial. Tá certo? Assim, se você for uma empresa, constituir uma empresa, tiver sócios, sair um sócio, entrar um sócio, tudo tem que ser averbado ali naquele registro inicial. Parágrafo 3º. Caso você venha admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária. É isso aqui que eu digo, né? A transformação, qualquer espécie de transformação, de mudança, de fusão, sucessão, né? Cisão, da transformação da empresa, você tem que haver essa averbação no registro. Ok? Parágrafos 4º e 5º. 4º. Diz lá. Processo de abertura, registro, alteração e baixa do pequeno empreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2016, bem como qualquer exigência para o início do seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado. São as pequenas empresas, né? Pequenas e microempresas. Deve ter um trâmite especial simplificado, preferentemente o eletrônico, isso aqui já acontece, opcional para o empreendedor, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional da Simplificação do Registro, a chamada Rede Sim, mais à frente a gente fala dela, e da legalização de empresas e negócios, que é o Comitê Gestor do Sistema de Simplificação de Registros. Tá? Isso aí incluído por essa lei 12.470 de 2011. Agora, o que é que diz o parágrafo 5º? Diz lá. Para fins do disposto no parágrafo 4º, poderão ser dispensados o uso da firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital expresso, os requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos da forma estabelecida pelo GSIM. Então, há, em relação a essas obrigações aqui, no registro, um tratamento diferenciado, como pede lá o princípio, aquela
falado no início, aquele princípio geral pela professora Edla, de tratamento diferenciado, lá do artigo 170 da Constituição Federal, em relação às pequenas e microempresas. Então, há uma simplificação para a abertura desse registro, dessa empresa. Então, você tem aí os órgãos hoje no Brasil, gestores, a Rede Sim, né, que é uma rede nacional para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. Então, aí, uma forma de incentivar a abertura de empresas. Essa rede, sim, foi criada pelo governo federal, através da lei número 11.598, 3 de dezembro de 2007, e tem por premissa básica abreviar e simplificar os procedimentos. E diminuir o tempo também, o custo para o registro e a legalização de pessoas jurídicas. Diminuindo o quê? Diminuindo assim, reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. Então, nós temos a Rede Sim e o comitê gestor, né, do Sim, do sistema. Temos a Lei dos Registros Públicos, que é uma lei de 8.900, que é a lei de 1994, a lei 8.934, e essa lei aqui que vem a criar a Rede Nacional para a simplificação do registro e legalização de empresas. A Rede Sim faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrição, alteração, baixa e licenciamento das pessoas jurídicas, por meio de uma única entrada de dados e de documentos acessada pelo portal da Rede Sim. Visite lá esse portal que você vai ver como é interessante. Quem já trabalha aí com a contabilidade já deve diuturnamente trabalhar na abertura, baixa, alteração, licenciamento de empresas com a Rede Sim. Essa Rede Sim trata-se de um conjunto de sistemas informatizados, informações cruzáveis e interoperáveis, colocados à disposição do cidadão para realizar o processo de registro e legalização das pessoas jurídicas no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Todo o processo de registro e legalização das pessoas jurídicas no Brasil está sendo redesenhado de forma a atingir objetivos e necessidades de uma sociedade moderna, com a redução de procedimentos, transparência, simplificação e padronização no cumprimento das obrigações, redução de custos e prazos. Veja aí o exemplo do microempreendedor individual. Você se registra rapidinho, meia hora, 20 minutos, rapidamente você está registrado, já sai com o seu CNPJ, né? E aí você passa a ser trabalhador formal e usufruindo de vários benefícios agora, depois desse registro, né? Os sistemas de rede simples estão sendo implementados para garantir a linearidade e unicidade deste processo, sob a perspectiva do usuário, integrando todos os atores que deles participam. Os órgãos responsáveis por esse registro, por exemplo, os órgãos de registro das juntas comerciais, os cartórios de registro de pessoas jurídicas, para alguma espécie de sociedade comum, né? Ou a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para registrar e firmar alguns contratos, alguns termos. As administrações tributárias, né, as receitas, Ministério, as secretarias de Fazenda, de Tesouro, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. Órgãos licenciadores, você vai obter licenças, determinadas autorizações, como especialmente do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Então, tudo que antes você andava, rodava, gastava papel, gastava tempo, entrava em fila, está hoje de uma forma simplificada e moderna, pela automação dos procedimentos. E aí, tendo uma total transparência, né? Você uma rede pública, né? Uma rede pública, um ambiente virtual, mas um ambiente virtual público, registrado, devidamente registrado.
portal da Rede Sim disponibiliza as orientações necessárias à legalização do negócio. Entre lá nesse portal, veja, começa a dar, quem não entrou ainda, coloque lá a Rede Sim, comece a ver que você tem como ter orientações sobre a legalização dos empreendimentos. A documentação necessária, os modelos, padrões para facilitar todos os preenchimentos e dar uma maior segurança para a instituição e abertura desses processos. 3 artigos são muito importantes aqui, nesse esquema, do direito empresarial, também do Código Civil. Nós temos o 969, 970 e 971. 969 diz que o empresário que instituir sucursal, filial ou agência em algum lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Então, você abre uma empresa aqui na Paraíba, quer abrir uma sucursal, uma filial ou uma agência em outro estado, você está sob a jurisdição de outro registro, então você também deve inscrever com a prova de que a sua empresa já existe originalmente. É muito fácil isso, porque é tudo de forma eletrônica. Parágrafo único do artigo 969. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada, aquilo que nós falamos. No início se registra e ali naquele documento vai se averbar, acrescentar, né, escrever, juntar tudo que foi de mudança, de transformação. O artigo 970. A lei assegurar tratamento favorecido e diferenciado. E, além do mais, simplificado. A quem? Ao empresário rural, veja, uma espécie de empresário, né, rural, ao pequeno empresário, ao microempreendedor, né, às empresas de pequeno porte, microempresas, né, quanto às inscrições e ao efeito delas decorrentes. Então, existe essa regulamentação daquilo que foi falado lá em 88, né, na Constituição Federal, de que a lei vai assegurar tratamento favorecido, diferenciado, simplificado, reforçado pelo Código Civil de 2002, que é esse aqui, o artigo 970, e com o advento das leis complementares que tratam de micro e pequenas empresas. É uma lei complementar, 123, de 2006, a do microempreendedor individual, de 2008. Então, você tem aí as leis que vão surgindo, sempre atendendo a esse princípio de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário. Né? E aí entram figuras que recebem como o empresário rural e aos pequenos empresários. 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, e aqui já uma espécie de empresário fora urbano. Antigamente, veja que na teoria dos atos de comércio, as atividades rurais não tinham essa proteção do direito comercial, nem entrou na teoria dos atos de comércio, né? Haviam legislações esparsas, mas a partir da teoria de empresa, o empresário rural ingressa nessa atividade econômica como empresário, é considerado empresário, e ainda existe o empresário rural que não é o produtor rural que não é empresário, aquele que tem a sua terra, produz, comercializa até de forma desorganizada alguma coisa, mas não exerceu ainda essa atividade rural como a sua principal profissão. A partir do momento que ele passa a se profissionalizar e a sua principal produção é a rural, seja ela agrícola, pecuária, né, de produção de produtos, e começa a vender, e se organiza e comercializa, e ele passa a ser o chamado, adquirir os elementos da empresa, e ele passa a ser considerado empresário, podendo registrar, né, se inscrever no registro público das empresas mercantis, tá certo?
E, ao fazer isso, ao se inscrever no registro, ele vai ser considerado empresário rural e ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito à legislação específica e geral do empresário, né? Quanto aos efeitos do registro. Tá? Então, nós temos aqui, já falando em espécies de empresários, em regra geral, o empresário individual, né? Temos aí uma forma de constituição de empresa, o EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. Temos o microempreendedor individual, certo? Está aqui ele, o MEI, pela Lei Complementar 128, de 2008. Isso aqui, o EIRELI também é uma lei, 12.441, que modifica o Código Civil. Tem uma pesquisadinha. As sociedades empresárias, e aí ponto das próximas aulas, do direito societário. Temos um empresário rural, como acabamos de ver, hoje, pela teoria do Código Civil, teoria de empresa. O rural, desde que pratique como profissão, sua principal profissão, as atividades agrícolas e rurais, ele pode se constituir e se registrar como empresário rural. Temos as empresas, as micro e pequenas empresas, geridas por leis complementares federais. Surge no cenário aí em 2016, em 2006, com a Lei Complementar 123, alterada pelas subsequentes leis complementares 147 de 2014, 155 de 2016, 119 de 2019. As empresas médias de grande porte, né, os microempreendedores individuais, Lei Complementar 128 de 2008, os grupos de empresas se associam, se fusionam, né, os grandes consórcios, conglomerados, e formam aí as chamadas holdings, tradings, são grandes consórcios. E aí está surgindo, nesse momento, sem uma regulamentação, vamos dizer assim, espalhada, a questão das atividades empresariais virtuais. Quem está em casa? Muita gente agora, nessa situação de pandemia, estamos no ano de 2020, a partir de março foi decretada essa pandemia mundial pelo vírus da Covid-19. Talvez você veja essa aula daqui a 5 anos, mas estamos atravessando esse momento. Desde de março, já iniciamos hoje, mês de julho de 2020, e nós temos aí figuras que começam a exercer atividades para a circulação de bens e serviços dentro de suas casas para manter a necessidade de outras pessoas. Entrega de alimentos, entrega de... Preciso de uma cópia, xerox, tal. Já existe a empresa, mas tem alguém fazendo em casa e mandando. Se ele começar a se especializar, se registrar, ele vai se transformar num empresário. Hoje ele é considerado, entre aspas, um empresário virtual. E aí existem normas e formas de proteção a esses tipos de empresários. Com certeza, nós estamos na vanguarda dessa modificação dinâmica aí do direito em relação a essas espécies de empresários. Algumas obrigações empresariais são a manutenção do estabelecimento. Esse estabelecimento se estabelece com registro, mas vejam que hoje em dia não precisa ser uma questão de espaço físico. Nós podemos ter um estabelecimento de forma já virtual, mas o estabelecimento ele compreende bens corpóreos e incorpóreos. Então, você tem mercadorias, instalações, equipamentos, veículos que servem para a circulação de bens e produtos. Além desses bens, você tem bens que são chamados incorpóreos, que são as marcas, as patentes, os direitos, tá certo? O próprio ponto, que aqui é o espaço físico, falando, né? A região, você toma conta. Então, são bens considerados assim,
intelectuais, né? Isso aí compõe o estabelecimento, podemos dizer assim, gerido por um empresário, figura do empresário, e denominado uma empresa. Esse estabelecimento tem que fazer a sua escrituração. Então, aqui está bem específico o pessoal aí da contabilidade, a escrituração. Hoje também totalmente diferenciada de outros tempos. Você ainda tem aí formas de registros em livros e tal, mas a grande parte do chamado serviço de escrituração digital, fiscal digital. Isso aí vão ser momentos de aulas do direito tributário, da contabilidade tributária, por exemplo. Tá? Outra obrigação é a gente tem que ter um nome como pessoa física, a empresa também. Esse nome pode ser de duas espécies, firma ou denominação. A firma é quando o nome é utilizado pelo empresário individual, pelas sociedades em nome coletivo, são espécies de sociedades que vocês vão aprender no direito de sociedade. Sociedade de capital e indústria, sociedade em comandita simples. E essa firma até em caráter opcional, pode ser utilizada pelas sociedades limitadas. A denominação, quando o nome é utilizado pelas sociedades anônimas, cooperativas, e em caráter opcional pelas sociedades limitadas e em comandita por ações. São nomes que são registrados para que se conheça a firma e se registre com esses diversos nomes. Por exemplo, você tem uma sociedade anônima, Banco do Brasil S.A., sociedade anônima, né? Sociedade de economia mista, tá? Energisa S.A., é uma empresa privada hoje, né? E sociedade anônima. Então, são nomes. Então, você bota ali o nome fantasia, Mercadinho Boa Esperança. A firma lá, certamente, se for um desses tipos de empresa, você vai ter lá Cândido Mendes Limitada, Cândido Mendes ME, tá? Então, são nomenclaturas dadas e como ponto obrigatório para toda essa atividade empresarial. E, por fim, meus amigos, agradeço aqui a nossa conversa. Algum material de apoio estou mandando para complementação dos seus entendimentos. Essas duas aulas foram voltadas exatamente para a teoria, para a evolução de uma teoria chamada teoria de comércio, até chegar à teoria da empresa. Nessa teoria da empresa, o básico de tudo é você saber o que é empresário, o que é empresa, quais são os seus elementos, quais são as espécies, e aí você vai ter uma continuidade de informações agora quando for ver a parte de direito societário, que vai se tratar das sociedades empresárias. Tá certo? Ficamos por aqui, agradeço a atenção de vocês, beijo no coração e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau.